Olá, aqui é Jadir Oliveira, instrutor, mastermind, licenciado pela Fundação Napoleão Hill. E quando eu tenho falado isso no início de cada um dos meus vídeos, algumas pessoas têm me perguntado: o que é Napoleão Hill? O que é a Fundação Napoleão Hill? O que é Mastermind? Então eu resolvi gravar este vídeo para contar um pouco da história de Napoleão Hill para quem ainda não conhece. Muita gente conhece Napoleão Hill, principalmente no mundo corporativo. Napoleão Hill é muito conhecido. Mas a história começa em 1908, quando Napoleão Hill teve a oportunidade de entrevistar um dos homens mais ricos das Américas na época, que era conhecido lá nos Estados Unidos como o Rei do Aço, o Sr. Andrew. E quando o Napoleão Hill perguntou para este homem uma pergunta que hoje já é muito manjada, mas que talvez há 100 anos atrás não fosse: qual era o segredo dele, que era pobre, né, um escocês que chegou nos Estados Unidos e se tornou o homem mais rico do país? Qual que era o segredo para ele conseguir atingir essa alta performance, atingir esse triunfo? E este milionário respondeu para Napoleão Hill que o segredo de tudo isso é o mastermind. Então Napoleão Hill quis saber o que era este mastermind, como era o conceito desta mente mestra. E através deste homem, Napoleão Hill iniciou um estudo que durou mais de 20 anos. Ele entrevistou mais de 16 mil pessoas para entender o que aquelas pessoas faziam para atingir grandes resultados. As 500 maiores fortunas da época fizeram parte dessa pesquisa de Napoleão Hill. Alguns foram inclusive amigos pessoais dele, pessoas como Henry Ford, Thomas Edison, Rockefeller, JP Morgan, Firestone, Graham Bell, aqueles grandes triunfadores daquela época, fizeram parte desse estudo de Napoleão Hill. E depois de 20 anos, mais de 20 anos, catalogando o comportamento dessas pessoas, Napoleão Hill chegou a uma conclusão: que essas pessoas têm 17 comportamentos bem desenvolvidos. Comportamentos que todos nós temos. A diferença é que aquelas pessoas tinham os 17 comportamentos bem desenvolvidos. Nós temos alguns desenvolvidos, outros nem tanto e outros muito menos. Então o que acontece durante a nossa vida? Nós oscilamos muito durante a nossa vida, às vezes chegamos num patamar, daí não conseguimos sustentar aquilo ali, caímos, às vezes vamos lá embaixo no fundo do poço, subimos de novo e muitas vezes passamos a vida inteira nesse sobe e desce sem conseguir manter um padrão. Aquelas pessoas conseguiam chegar num patamar e manter um padrão e cada vez crescer mais. Por quê? Porque eles tinham esses 17 comportamentos bem desenvolvidos. Em 1928, Napoleão Hill lançou um livro com essa pesquisa, e esse livro eu tenho aqui na mão, um manuscrito original de Napoleão Hill. Podem olhar que é um livro de quase 800 páginas. E nesse livro aqui está todo esse estudo, toda essa pesquisa de Napoleão Hill. Este foi o primeiro livro de Napoleão Hill. De lá para cá, foi através desse livro, através dessa pesquisa, desenvolvido uma metodologia, que é a metodologia que mais transformou vidas ao redor do mundo, que é a metodologia de Napoleão Hill. Napoleão Hill é autor do livro Quem Pensa Enriquece, que é o livro mais vendido na área corporativa, disparado, e ele é o 9º livro mais vendido do mundo de todos os tempos, entre todas as literaturas, incluindo os livros sagrados, como a Bíblia, por exemplo, que é o livro mais vendido do mundo. Então Napoleão Hill é autor de uma vasta literatura sobre a realização pessoal, sobre a realização empresarial. Agora, nas últimas
10, 12, 15 semanas aí, o livro Mais Esperto que o Diabo, que é um livro que foi escrito em 1938 e que ficou muito tempo escondido, guardado, e agora é um dos livros mais vendidos do mundo. Por 14, 16 semanas ele foi o livro mais vendido aqui no Brasil e continua sendo um livro muito estudado, porque ele tem tudo a ver com isso que nós estamos vivendo agora, essa pandemia, esse desafio gigante que nós estamos vivendo agora. Nós, da Fundação Napoleão Hill, somos os guardiões dessa filosofia, dessa metodologia transformadora. Nós já ajudamos a transformar muitas vidas aqui na nossa região, em todo o Brasil. Nós somos mais de 200 instrutores só aqui no Brasil. Nós temos o Mastermind, hoje a filosofia de Napoleão Hill está em mais de 165 países. Então, quando eu falo que eu sou licenciado pela Fundação Napoleão Hill, é que eu sou um dos guardiões dessa filosofia, dessa metodologia transformadora de Napoleão Hill. E eu convido você a se inscrever aí no nosso canal, se você gosta desse assunto. Se inscreva aí, curta os nossos vídeos, ative as notificações, que nós vamos fazer uma série de vídeos falando sobre esses 17 comportamentos, um vídeo para cada um, essas 17 leis do êxito. E por que Napoleão Hill chamou de leis esses 17 comportamentos? Porque aqueles comportamentos que aquelas pessoas estudadas por Napoleão Hill tinham, eles são necessários em qualquer lugar do mundo e em qualquer tempo. Há 100 anos atrás, era necessário aqueles comportamentos para você alcançar os melhores resultados na sua vida. Hoje, 100 anos depois, eles continuam tão atuais ou mais do que antes, e daqui a 100 anos eles vão continuar cada vez mais atuais. Por isso que Napoleão Hill chamou de as leis do êxito, as leis do triunfo, porque são imutáveis, como as leis naturais são imutáveis. Então, se você gosta de Napoleão Hill, gosta desse assunto, fique conosco, que no próximo vídeo nós vamos começar a falar sobre a primeira das 17 leis do êxito de Napoleão Hill. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Até a vitória sempre!